Bom, boa noite, galera. Boa noite, meninos. Boa noite, meninas. Neste momento são quase 2 horas da manhã, mas é o tempo que eu tenho para trabalhar com vocês. Eu espero que vocês estejam atentos a essa última aula sobre gravitação, especificamente sobre as leis de Kepler. Nós ainda teremos uma aula sobre gravitação universal, né, falando sobre as leis de Newton, especialmente sobre a quarta lei de Newton, né, que é a lei da gravitação. E hoje nós estamos finalizando o curso de astronomia sobre as leis de Kepler, né? Na verdade são 4 leis, mas tem uma lei que é a lei que está relacionada às velocidades dos planetas, que nós não vamos estudar agora porque é uma lei que não é muito aplicada, tá certo? Então ficaremos apenas com essas 3 primeiras leis. Nessa aula de hoje eu quero abordar para vocês a chamada lei dos períodos, né? Que na verdade é a terceira lei de Kepler. Então essa lei dos períodos ela vai tratar de uma relação, né, muito importante sobre exatamente o período, ou seja, o tempo que o planeta leva para descrever a sua trajetória orbital em torno da estrela, né, e o raio médio desse planeta. Tá certo? A primeira coisa que nós temos que entender aqui o que significa raio médio, né? Então, o raio médio, na verdade, é uma média aritmética, né? Todo mundo sabe que a média aritmética é você somar um número com o outro e dividir por 2. Então, se você soma 3 números, você divide por 3. Se você soma 4 números, você divide por 4. E assim por diante, né? Como são dois raios médios, né, que dependem exatamente dos pontos extremos, ou seja, do ponto mais distante que o planeta está do Sol, que a gente chama de afélio, e do ponto mais próximo que o planeta está do Sol, que nós chamamos de periélio, né? Então nós teremos aí um raio, que é o raio exatamente de periélio, né, que a gente vai chamar de raio menor, e um raio de afélio, né, que é o momento que o planeta é mais distante da estrela, que a gente vai chamar de R maior. Então Rzinho e Rzão. Se você pegar a soma de Rzinho com Rzão, né, você vai chegar no valor do R total. Você divide esse R total, né, a soma do Rzinho com R2, então você vai chegar no R, você vai dividir esse R por 2 e você vai encontrar o valor do raio médio. Tá certo? Esse raio médio é extremamente importante para que a gente consiga trabalhar, utilizar de maneira correta a chamada lei dos períodos ou a terceira lei de Kepler. Tá bom? Então não esqueçam disso. Raio médio é a soma do raio menor, ou seja, o raio do periélio, do Sol, né, ao planeta, do centro do Sol ao centro do planeta, e o raio maior, o Rzão, vai ser a soma, vai ser o raio, a distância entre o centro da estrela e o centro do planeta no seu afastamento máximo, ok? Bom, uma vez entendido isso, né, a gente vai entender agora como é que a gente analisa a terceira lei de Newton em termos matemáticos, né? Então, o que ele vai dizer aqui nesse formato de lei aqui, a gente conhece geralmente o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a uma constante, né? Esse K é uma constante que nós chamamos de constante de Kepler, tá bom? Então, se eu colocar esse R3 aqui, né? Se eu pegar esse R3, esse raio aqui, e trouxer ele para cá, é claro que ele está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo, né? Então, essa expressão aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira, né? Eu posso dizer que o t ao quadrado, né? T ao quadrado, dividido, trazendo o R3 para cá, dividido pelo raio ao cubo, né? Esse raio, lembrando, não é qualquer raio, é o raio médio. Vou colocar aqui um Mzinho aqui para identificar esse raio médio, tá certo? Dividido pelo esse raio médio, deixa eu colocar aqui parênteses, né? Esse raio médio ao cubo vai ser igual a uma constante. Ou seja, na prática, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se você pegar qualquer planeta, tá certo?
e utilizar o tempo que ele leva para fazer seu movimento de translação em torno da estrela, né, e pegar esse tempo, elevar ao quadrado e dividir pelo cubo do raio, ou seja, da distância média entre esse planeta e a estrela, você vai encontrar um número que vai ser constante para qualquer planeta que esteja naquele sistema solar. Então, por exemplo, nós temos aí 8 planetas no sistema solar que nós vivemos. Se você pegar essa relação para a Terra, vai encontrar um valor aproximadamente 1. Se você utilizar Mercúrio, você vai encontrar um valor aproximadamente 1. Se você usar lá para Plutão, que está lá no... Não vou nem falar em Plutão, porque Plutão não é mais considerado planeta, mas Netuno, né, que é o planeta mais distante do sistema solar. Se você fizer com Netuno essa mesma relação, você vai encontrar aí um valor 1. Tá certo? Então é uma constante que a gente chama de constante de Kepler. Ok? Então, na prática, é assim que nós encontramos o valor da distância média do planeta em relação a uma estrela, né? Esse R aqui, ele serve para você definir, para você representar, né, qual é a distância que o planeta vai estar daquela estrela, tanto no seu ponto máximo como no seu ponto mínimo, né? Então isso é importante para você, essa equação é importante para você descobrir qual é a distância que um determinado planeta está daquela estrela onde você vive, no caso a nossa estrela, né? Entenda que essa constante K, ela depende do sistema planetário que você está, tá certo? Então, por exemplo, se eu estiver no sistema planetário de Alfa, lá Alfa Centauro, né? No sistema planetário de Alfa Centauro, essa constante aqui vai ser diferente. Ela não vai ser a mesma que é para o nosso sistema aqui, sistema solar, onde nós habitamos, tá certo? A mesma coisa não vai valer, por exemplo, a relação entre a Lua e a Terra. Então, haverá uma constante entre a Lua e a Terra, que será a mesma para a Lua e a Terra ou qualquer satélite que esteja girando em torno da Terra, ok? Não importa que satélite esteja girando, se seja natural, artificial, uma rocha, um telescópio Hubble, qualquer máquina, né, você vai ter uma constante para a relação entre a Terra, né, e aquele satélite, tá bom? E a constante, ela vai mudar, mas a relação vai ser o período, ou seja, o tempo que aquele planeta, aquela Lua, aquele satélite, aquele telescópio Hubble, né, aquela nave está gastando para fazer a sua órbita em torno da Terra. Isso elevado ao quadrado, dividido pelo raio da distância, né, raio médio, a distância entre aquele satélite e a Terra ao cubo. Isso vai dar uma constante que não vai ser 1, vai ser diferente, mas vai ser uma constante. Ok? Entendido isso, a gente vai analisar aqui agora, né, como eu falei para vocês, né, tá o planetinha girando aqui, ó, na sua órbita. Na verdade, nós temos 2 aí, né, provavelmente aí Mercúrio e Vênus, né, que são os planetas mais próximos do sistema solar, do nossa estrela, né? Então, vamos dar uma pausa aqui, ver se dá para dar uma pausa. Aqui não pausa, né? Não pausa. Infelizmente não pausa. Bom, enfim, o que seria esse raio médio, né? Vamos tentar fazer aqui uma continha para ver se a gente consegue sair disso aqui. Supondo aqui que eu queira traçar aqui uma linha do centro do Sol. Vou mudar de cor, né? Essa cor está muito difícil de enxergar. Vou colocar uma cor aqui de fundo diferente. Deixa eu ver se essa aqui dá certo. Então eu vou colocar aqui o verde, né? Vou sair aqui do centro da estrela, tá? E vou traçar uma linha reta aqui, eu tentando que essa linha, não, o verde não dá. O verde não dá. Vamos tentar o vermelho aqui, né? Então vou traçar um vermelho. Então vou lá para o centro, lá, ó, o centro. Aqui, ó, então nesse ponto aqui, ok? Então nesse ponto aí eu vou ter uma situação de afélio, tá certo? É o meu raio maior. Eu vou chamar isso aqui, colocar aqui, certo? Vou chamar isso aqui de Rzão, meu R maiúsculo, ok? Mesma coisa vou fazer daqui para cá, certo? Peguei aqui do centro do planeta, vim para cá, para o extremo aqui, né, que vai ser a minha distância menor, vai ser o meu periélio. Então isso aqui vai ser o meu Rzinho.
tá bom? Vai ser o meu Rzinho, ó, tá? Vou colocar aqui um R minúsculo. Esse aqui vai ser o meu Rzinho. Como é que eu encontro o raio médio desse negócio, tá certo? Vamos ver. O raio médio, ou seja, o RM, né? Vai ser igual a o raiozinho mais o raiozão, ou seja, a distância maior, né? O raiozão, tudo isso aqui dividido por quê? Tudo isso aqui dividido pelo 2. Por quê? Porque só tem 2 raios. Tá certo? Então, essa expressão aqui nos garante encontrar o valor do raio médio, que é importantíssimo. Se tiver o raio médio, você consegue usar tranquilamente a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Tá bom? Vamos para frente. Bom, aqui ele deu, né, a relação aqui por exemplo, isso aqui é a distância, né, a distância média entre o planeta e o Sol, né? Por exemplo, Mercúrio vai ter uma distância média o raio médio, né? Vai ser em torno de 5,8 vezes 10 a 7 km, dá mais ou menos 58 milhões de quilômetros, né? 58 milhões de quilômetros. Vênus vai ter uma distância aí, um raio médio aí de 1,08 vezes 10 a 8, dá em torno de 108 milhões de quilômetros. Em Vênus, né, tá o dobro da distância que Mercúrio está do Sol, né? Aqui esses valores aqui representam anos terrestres, 88, que no caso aqui 88 dias terrestres, né? Melhor dizendo. Então Mercúrio gasta 88 dias terrestres para dar uma volta completa em torno da estrela lá do Sol, né? Já Vênus gasta 224 dias. A Terra gasta 365,3 dias, ou seja, a Terra está a uma distância média de 150 milhões de quilômetros do Sol, né? Isso varia, né? Se estiver no mais próximo, vai estar em torno de 148 milhões, né? E o mais distante é 150 milhões. E o planeta mais distante aqui, não vamos considerar Netuno, porque Netuno, não vamos considerar Plutão, porque Plutão não é mais planeta, né? Vai ser Netuno aqui, vai gastar aí, né? Na faixa aí de 60 anos aí, né? 60 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, né? A distância média é 4,5 vezes 10 a nona, dá o que? Dá 4 bilhões e meio de quilômetros, né? É muito, muito distante. Lá de Plutão, lá de Netuno, praticamente você vê o Sol como se fosse uma estrelinha qualquer, né? A estrela mais brilhante do céu, do firmamento, mas não vai ter essa imponência que tem, por exemplo, o nosso Sol aqui na Terra, tá certo? E aqui é a relação entre o período e o raio ao cubo, né? Período ao quadrado e o raio ao cubo. Nós chegamos nessa situação aqui de distância, né? Ok? O período é o tempo, né? E isso aqui é a distância. Bom, uma coisa extremamente interessante que a gente precisa abordar aqui, né? E que a gente às vezes esquece de fazê-lo, é exatamente considerar que a resolução de exercícios desse tipo de situação aqui não é difícil, né? São exercícios relativamente fáceis de a gente compreender, né? E que eles têm uma importância fundamental, não só para a gente, os leigos, mas para os cientistas de um modo geral, para que eles compreendam o comportamento de um planeta em torno de sua estrela, né? E que saibam a distância média e o tempo que esse planeta leva para dar uma volta em torno dessa estrela. Não precisa o cara ir com a trena lá para medir. Não tem como. Então ele vai usar conhecimentos matemáticos, leis matemáticas que nós acabamos descobrindo aqui, né? Com os nossos cientistas do passado, o próprio Galileu, o Kepler, né? E depois o fenomenal Isaac Newton, que foi o construtor final das leis da mecânica. Tá certo?
Então, nessa perspectiva, a gente precisa resolver os exercícios para que a gente consiga amadurecer um pouco no conteúdo e compreender aquilo que o conteúdo tem para nos dizer. Ok? Bom, então as leis de Kepler dão uma visão cinemática, né, do sistema planetário. Quando ele fala cinemática, está falando de movimento, né? Do ponto de vista dinâmico, de que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se movimentarem ou a se moverem de acordo com as leis de Kepler, né? As leis que Kepler descobriu. Então, a resposta, né, foi dada por Isaac Newton no período em que ele descobriu a força gravitacional, ou seja, o valor da força gravitacional aqui no planeta Terra, né? Ele descobriu isso, ele verificou que essa força gravitacional ela está presente em qualquer situação do nosso dia a dia, né? E ela depende de uma massa do planeta, né? E da distância que você está desse centro desse planeta. Então é isso que, segundo Newton, vai definir a força gravitacional. Ok? Aqui nós temos um exercíciozinho para fazer, né? Ele diz assim: imagine que um pequeno planeta Z tenha sido descoberto em nosso sistema solar. Determine o valor aproximado do período de translação de Z em anos terrestres, sabendo que o raio médio de sua órbita corresponde a 7 unidades astronômicas. Uma coisa importante, né? Unidades astronômicas. Unidades astronômicas são, na verdade, uma relação que se faz com os quilômetros que a Terra está do Sol. Então, basicamente é assim. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Então, se a distância entre a Terra e o Sol em média, 1,48 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, então vou arredondar isso aí para 1,5. Então, uma unidade astronômica, que a gente chama de UA, né? A unidade astronômica vai ser igual a 150. Vou colocar em números grandões aqui, né? 150. Vou colocar aqui 1,5, fazendo notação, vezes 10. Meu 10 aqui ficou feio. Vezes 10 elevado a 8. 8 o quê? 8 quilômetros, tá? 10 elevado a 8. Então, isso daqui é igual a unidade astronômica. Então, se eu tenho 7 unidades astronômicas aqui no exercício, você multiplica isso aqui vezes 7, né? E aí você encontra a resposta. Então, vamos lá, né? Então, ele quer que você determine o valor aproximado do período de translação de Z em anos terrestres, sabendo que o raio médio de sua órbita corresponde a 7 unidades astronômicas. Então, ele quer o período, né? O período aqui, você já sabe que ele é elevado a quem? Ao quadrado, né? Então, o período vai ser igual a quem? O período vai ser igual a constante K, né? Que aqui vai ser 1. Já disse aí, né? Vezes o raio ao cubo, tá certo? Então, ele deu o raio, corresponde, ele disse aqui, sabendo que o raio médio, tá aqui o raio médio, ó, o raio médio de sua órbita corresponde a 7 unidades astronômicas. Então, eu vou multiplicar 1,5 vezes 10 a oitava vezes 7, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Um 1,5 vezes 10 a oitava, tudo isso vezes 7, né? Vou fazer aqui um parênteses aqui, né? Abrir um parênteses aqui, aqui, fechou aí, né? Tudo isso aqui vezes quem? Isso aqui vezes 7, certo? Pronto, faz essa continha aí. Vamos lá fazer a conta aqui na calculadora. 1,5 vezes 7
1 vezes 7 dá 7, e 7 vezes 5, 35, né? Então vai dar 10,5, né? Vezes 10 oitava. 10,5 vezes 10 oitava. Período ao quadrado, que é isso mesmo. Então 7 ao cubo. Vamos fazer assim que é melhor. Já que vai ficar mais difícil para a gente fazer. E já vi que vai ficar meio ruim para vocês entenderem. Deixa eu fazer direto esse negócio aqui, né? Então vamos usar só unidades astronômicas, né? Que ele quer unidades astronômicas desse aqui. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 10 período ao quadrado igual a constante k vezes 7, né? Vezes 7. Vamos colocar aqui vezes 7. Que eu estou trabalhando com unidades astronômicas, não vou trabalhar com quilômetros. Quero saber a distância em unidade astronômica. Depois eu posso transformar. Fica mais fácil assim. Então, isso aqui é elevado a quem? É elevado ao cubo, né? Então, vamos lá. Esse t ao quadrado, esse t ao quadrado aqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual, essa constante não é 1, né? Então, 1 vezes 7 ao cubo vai dar mais ou menos 300, deixa eu fazer aqui, 346, eu acho. Vamos ver aqui. 7 ao cubo vai dar 346. 7 vezes 7 dá 21. 7 vezes 7 dá 49. Né? Aí 49 vezes 7. Celular aqui é complicado. Vamos lá. 49 vezes 7. 29 vezes 7. 343. Então, isso aqui vai dar 343. T ao quadrado é 343, ok? 343. Só que eu não quero T ao quadrado, eu quero o quê? Eu quero o T, eu quero o período. Ele pediu o período, o tempo que o planeta gasta para fazer a revolução em torno da estrela. Então, eu vou tirar esse quadrado.